pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no modo turbo ativado, estudando a disciplina aqui de doenças urinárias e também a questão do cateterismo vesical, né? O que a gente vai aqui analisar, conectando a clínica médica com o procedimento de enfermagem para trazer um conteúdo bem completo para a gente, tá certo? Então vamos lá trabalhar o cateterismo vesical. Com relação ao cateterismo vesical, eu tenho aqui as principais sondas nesse slide, que envolve a sonda de alívio, que é a sonda de Nelaton, tá? Que é a sonda mais rígida, que é essa aqui na nossa imagem, para o autocateterismo ou cateterismo assistido, tá? Ela vem estéreo, existe ela na forma aqui já lubrificada, para facilitar aqui o autocateterismo, tá? Claro que vai ser mais caro, mas acaba também sendo mais prático. Tem a sonda de Foley, que é a sonda utilizada aí de demora, né, aquela que tem o balão na ponta, tá? De 2 vias. E tem a sonda de Owen, ou também, às vezes, nas provas, ela é chamada de Foley de 3 vias, tá? Mas o nome técnico dela seria aqui a sonda de Owen, tá? De 3 vias. Quando eu tenho uma sonda de 3 vias, eu vou ter aqui uma das vias utilizada para o enchimento do balão, outra para a drenagem de urina e outra para a conexão do soro fisiológico para a irrigação dessa bexiga. Quando que eu uso essa irrigação? Quando eu faço um procedimento urológico, por exemplo, que gera a produção de hematúria, né, sangue na urina, e que pode gerar coágulos que obstruam essa sonda. Então, a gente vai estar usando a irrigação, por exemplo, na cirurgia de prostatectomia radical, que retira aqui a próstata, tá? Eu também posso usar essa sonda de 3 vias para fazer irrigação, uma ampliação vesical, que é uma cirurgia que a gente pega um pedaço do intestino e coloca na bexiga para ampliar essa bexiga, para evitar que essa bexiga aí tenha esse refluxo vesco-ureteral, ou seja, gere uma hidronefrose, gere uma insuficiência renal. Então, existe essa possibilidade dessa cirurgia de ampliação vesical. Então, é aqui uma das indicações, porque como eu vou botar um tecido intestinal na bexiga, esse tecido intestinal vai produzir muco, e esse muco vai ali sair na urina, obstruindo essa sonda. Então, por isso que a gente precisa dessa irrigação, tá certo? Então, nós vamos ter aqui 3 tipos de sondas, tá certo? E a gente vai conversar sobre esses procedimentos ao longo dessa aula. Aqui na nossa imagem, a gente já conecta também algumas informações importantes. A primeira é o material. A gente tem a sonda de látex, que é aquela amarelinha, né? E tem a sonda de silicone. A de silicone tem menos encrostação, né? Ela vai aí diminuir a infecção. E também vai ser utilizada no paciente que tem alergia ao látex, né? Os pacientes, por exemplo, com mielomeningocele, a gente já considera que eles têm alergia ao látex e a gente já usa tudo relacionado a silicone nesse tipo de paciente, tá? Ok, a cateterização vesical pode permanecer por curto prazo, e aí o livro traz pra gente aqui, considerando curto prazo, aqui 2 semanas ou menos, ou prolongada mais de 1 mês, tá? Complicações da sonda. Com o uso da sonda, vai diminuir a nossa defesa natural, né? Vai romper aqui a nossa barreira de proteção, tá? Então, eu tenho aqui o impedimento da maioria das defesas naturais do trato urinário inferior, ao obstruir os ductos periuretrais, irrita a mucosa da bexiga e também propicia uma via artificial para a entrada de micro-organismos na bexiga. Então, a gente vai quebrar aí diversos mecanismos de defesa do nosso corpo para que ocorra com mais probabilidade aí a infecção urinária. Os micro-organismos podem ser introduzidos na uretra, para a bexiga durante o cateterismo, né, o ato ali de passar a sonda mesmo, ou pode migrar ao longo da superfície epitelial da uretra ou da superfície externa do catéter, que é mais comum de acontecer, mas também pode gerar esse biofilme interno, dentro do lume, que pode migrar depois essa bactéria para dentro da região aí urinária, tá? Espasmos na bexiga, estenose, uretrais e necrose por pressão também podem acontecer como complicação do uso dessa sonda, tá? É importante destacar, quando eu falo aqui de infecção do trato urinário, as bactérias mais comuns são a gram-negativa, e a mais importante nessa infecção é a Escherichia coli, né, que é uma bactéria que inclusive pode estar aí relacionada com o nosso trato gastrointestinal, colonizando o trato gastrointestinal de forma
aí harmônica, mas que ao entrar em contato, principalmente se o paciente usa fralda, tem a defecação aí, pode estar trazendo ali a infecção por meio dessa bactéria gram-negativa, tá? Isso é muito importante para as nossas provas. O autocateterismo promove a independência, resulta em poucas complicações e aumenta a autoestima e a qualidade de vida. Aqui é do Brunner, né? Então, esse autocateterismo ele vai ser indicado quando esse paciente perde essa capacidade urinária, ou por retenção ou por incontinência, mediante aí causas que a gente já viu na parte sobre as disfunções urinárias, lesão medular, lesão neurológica, a parte aí do diabetes mais prejudicado, né, dessa parte de inervação da bexiga. Então, vão ter diversas situações causais que vão levar a essa incontinência ou essa retenção, e aí o autocateterismo vai trazer para a gente uma melhor qualidade de vida, tá? Quando que eu vou indicar, então, o cateterismo vesical? De acordo aqui com o Brunner, depois a gente vai ver de acordo com a Anvisa. Aliviar a obstrução do trato urinário, então se ele está obstruído também a sonda pode aqui facilitar. Ajudar na drenagem pós-operatória, então prostatectomia, a cirurgia de colocação de botox e outras cirurgias aqui urológicas, né, podem aí precisar dessa sondagem. Outras cirurgias que o paciente precisa também fazer o balanço hídrico para o controle hemodinâmico, também vai demandar o uso da sonda vesical, por exemplo, de demora, para monitorar o débito urinário, ou porque eu não posso mobilizar esse paciente para usar comadre ou para ir para o vaso, então em alguns momentos a gente pode usar a sonda vesical de demora em alguns outros procedimentos de grande porte com essa finalidade, tá? Proporcionar um meio para monitorar o débito urinário de modo acurado nos pacientes em estado crítico, que seria aqui o controle do balanço hídrico, lembrando que o débito urinário é um excelente marcador de perfusão periférica. Quando eu tenho aqui uma limitação da perfusão periférica, um dos órgãos mais acometidos e mais prejudicados serão aqui os rins. Então, quando eu tenho essa vasoconstricção das arteríolas aqui aferentes, que vão levar o sangue aqui para dentro do néfron, eu tenho aqui uma redistribuição do fluxo sanguíneo que vai estar priorizando coração e cérebro. E dessa forma vai passar pouco sangue para filtrar, vai passar pouca urina aí para ser formada, e dessa forma eu vou ter um indicador que me diga que esse meu estado circulatório está causando aí um prejuízo por conta de estar mostrando para mim uma produção baixa de urina, né, que é um fator de proteção do nosso corpo para segurar o volume aqui circulatório, tá? Isso já caiu inclusive em prova do Sara cobrou isso. Promover a drenagem urinária em paciente com disfunção da bexiga neurogênica ou retenção urinária, que seria o caso aqui de cateterismo assistido ou autocateterismo a longo prazo, né, para a vida toda. Evitar o extravasamento de urina nos pacientes com úlcera de pressão, aqui, que hoje a gente tem o termo lesão por pressão, o Bruno usou úlcera, eu simplesmente copiei e colei, né, mas o termo mais adequado hoje é a lesão por pressão, no estágio 3 e 4, né, que seria aí o envolvimento completo da derme, A3, né, pegando a parte do tecido adiposo, tá, tecido gorduroso, e 4 pegando aí músculos, tendões, né, e partes nobres, e aí a gente precisando recuperar, por exemplo, uma região sacra, com a ferida nesse estágio, a gente pode usar a sonda para evitar aí sujar de urina esse nosso curativo, tá. Lá no SARA a gente usava bastante essa sonda vesical de demora em cirurgias urológicas, por exemplo, de ninfoplastia, que é quando a gente diminui ali os pequenos lábios para a paciente ter uma melhor visibilidade da uretra para passar a sonda, né? Então, por exemplo, adolescentes que têm esses pequenos lábios muito grandes, dificulta, paciente de lesão medular, a abertura desse nosso meato aí, né, nesses pequenos lábios, para que possa ser verificado, avaliado essa uretra. A gente bota um espelhinho na perna da paciente, né, que abre a perna, e então a menina, ela consegue enxergar a sua uretra. Quando ela tem os pequenos lábios grandes, precisa dessa cirurgia para diminuir, e é chamada de ninfoplastia. A gente também tem aqui a indicação da sondagem em cirurgias de rotação de retalho, por exemplo, de lesão sacral. Então, a cirurgia plástica vai fazer uma rotação de retalho, ou aqui um enxerto de pele, que é coisa diferente, né, em relação aqui ao preenchimento daquele tecido. E aí, para preservar aquele local cirúrgico, aquela ferida operatória,
paciente também pode ficar com sonda vesical de demora por vários dias por conta dessa cirurgia, tá? Aí a Anvisa traz pra gente indicações também muito parecidas com o Brunner: impossibilidade de micção espontânea, instável hemodinamicamente, pós-operatório, pelo menor tempo possível, porque é dose dependente em relação ao dia. Quanto maior o número de dias com o uso da sonda, maior a relação com a infecção. Tratamento de pacientes do sexo feminino com úlcera por pressão grau 4, com cicatrização comprometida pelo contato pela urina. Então, aqui no Brunner, a gente tem 3 e 4, obedece lesão 3 e 4 seria indicação, na Anvisa a gente tem grau 4. Então, cuidado para trabalhar na questão qual é a referência que ele está trazendo para a gente, tá? Quando eu falo em menor tempo possível de sondagem, é claro que as cirurgias urológicas, elas entram aqui como exceção, porque aí a sondagem faz parte da terapêutica específica de determinadas cirurgias, como a gente acabou de falar: prostatectomia, linfoplastia, né, às vezes a litotripsia que gerou uma hematura mais importante, enfim, diversas cirurgias vão aí demandar o uso dessa sondagem, tá? Paciente que coloca botox também, né, para dar uma diminuição da contração desse músculo detrusor também, ele fica ali nos primeiros dias com a sondagem vesical de demora, até passar aí essa hematúria, né? Então, a gente tem diversas cirurgias demandando o uso desse dispositivo, tá? Uma opção, gente, para o paciente que é incontinente e que perde urina entre os cateterismos, por exemplo, ou aqui, que muitas vezes consegue esvaziar a bexiga toda, né? Isso vai ser avaliado por meio do bladder scan, que é um ultrassom de bexiga, onde a gente faz aqui a análise do diário miccional, que esse paciente vai urinar, volta para o leito, a gente passa o ultrassom e verifica ali quanto de urina que ficou dentro dessa bexiga. E aí, dessa forma, a gente vai poder determinar se esse paciente está tendo uma retenção significativa, né? A gente já viu isso quando estudamos as disfunções urinárias, ou não. Se ele estiver tendo uma retenção significativa, vai ser indicado o cateterismo, né? Se não estiver tendo uma retenção significativa, com mudança de estilo de vida em relação à micção programada, com relação aqui a uma medicação que favoreça também essa função vesical, a orientação. E, no caso do homem, o uso do preservativo, que a gente chama aqui de condom, né, que é utilizado como uma conexão, ele parece um preservativo mesmo, e a gente chama de Juntex lá no SARA, né, esse dispositivo, mas é um dispositivo externo para coleta urinária, o nome técnico dele aqui, tá? Vou trazer a foto para vocês, porque esse dispositivo ele não é invasivo, tá? Ele é uma sonda do tipo preservativa, que é o nome do Potter, que o Potter dá, o dispositivo urinário externo, coletor externo, pode vir aí na sua prova com esses termos. A sonda externa, que é essa aqui, também chamada de sonda preservativa ou bainha peniana, é uma bainha macia e flexível, como um preservativo mesmo, que se encaixa sobre o pênis e proporciona de uma maneira segura e não invasiva o controle da eliminação da urina. Não aplique aqui orientações de alerta do Potter, fita adesiva, velcro ou tiras elásticas ao redor do pênis. A circulação sanguínea pode ser prejudicada e causar necrose do pênis. Cuidado, na prática a gente costuma usar, inclusive no SARA a gente usava um velcrozinho, um dispositivo que pegava dos dois lados, né, tipo um cintozinho, e botava na base do pênis para segurar esse Juntex, que a gente chamava Juntex lá, porque senão esse negócio, quando a urina sai aqui, né, na hora da incontinência, e esse orifício é muito pequeno, às vezes ele começa a voltar aqui e perder urina, tá? E até soltar esse dispositivo do pênis. Então, na prática, a gente acaba usando esse velcrozinho, bota o dedo, né, entre o fechamento do velcro e o preservativo, para que não ocorra aí a compressão, né, da circulação, tendo muito cuidado e segurança para usar, mas o que vai estar na sua prova é que não deve ser utilizado nada para segurar esse dispositivo. O scanner da bexiga, o que a gente acabou de explicar para vocês, é um exame de ultrassom que a gente passa na bexiga para ver quanto de volume tem ali dentro. Então, é um dispositivo não invasivo que mensura o volume urinário na bexiga por meio de uma imagem de ultrassom, da qual são realizados
cálculos para estimar volumes urinários precisos. Então, aqui está a bexiga, por exemplo, né? Do meu paciente, ele vai lá, estava cheia, esvaziou até aqui. Aí eu vou, passo, aqui tem urina. Aí eu vou lá, pego o meu aparelho, passo sobre o abdômen do paciente com um gelzinho e esse aparelho lê esse volume urinário. Aí no aparelho vai aparecer, né, volume de aproximadamente 100 ml, né, que aqui vai mostrar pra gente esse volume residual. Então, usar para avaliar o volume urinário da bexiga quando houver suspeita de esvaziamento inadequado da bexiga após a remoção, por exemplo, de sonda vesical de demora, se o paciente estiver tendo retenção por conta de anestesia, de medicamentos que usou, e para avaliar a própria incontinência desse paciente, também de início recente, na suspeita de distensão da bexiga, e para monitorar a micção após uma cirurgia, ou urológica, ou qualquer outra cirurgia. No SARA, isso aqui era um protocolo padrão. O paciente voltou de cirurgia, a gente sabe que todo tipo de anestesia, seja geral, RAC, peri, pode gerar uma retenção urinária, né? A peri e a RAC principalmente, mas a geral também, e até opioides, esses medicamentos para dor, também ajudam na retenção urinária. Então, aqui, chegou de cirurgia, tem que monitorar. Já urinou, já urinou, já urinou, já urinou. Toda hora perguntar se esse paciente já urinou. Perceber, né, na palpação, se tem a formação do globo vesical, quando não tem o scanner, e quando tem o scanner, o bladder scan, na unidade, só puxar o carrinho, fazer a leitura e monitorar aquele volume urinário para saber se a gente precisa levar o paciente para o banheiro, abrir a torneira, colocar uma compressa morna, jogar um pouco de água, fazer as medidas aqui não farmacológicas, né, não invasivas primeiro, para depois, caso o paciente não tenha essa sensibilidade e o volume vá aumentando, aí decide por um cateterismo primeiro de alívio, e se não, aqui esperar mais um pouco, né, e aí ver se o paciente consegue, com essas medidas, né, às vezes leva até o vaso, se a cirurgia permitir, ou coloca uma comadre, proporciona privacidade, e aí monitora de novo. Quando chega no nível muito cheio, bexiga, né, ter ali ausência de sensibilidade, aí faz o cateterismo. Passou o primeiro cateterismo, o segundo cateterismo pode ser necessário ou não, vai depender aí da eliminação desses anestésicos e a questão do paciente ter voltado ou não essa sensibilidade. Às vezes faz o segundo cateterismo de alívio e no outro dia de manhã o paciente já consegue urinar normal. Às vezes no terceiro já tem que passar a sonda vesical de demora, no SARA era assim, né, 2 de alívio, o terceiro já era de demora, e cada hospital vai ter esse protocolo específico em relação a esse monitoramento da função vesical pós-operatória, né? O diário miccional e avaliação do volume residual pós-miccional, ele vai ser necessário quando o paciente tem uma disfunção urológica em relação a essa eliminação, né? E eu preciso saber se ele está retendo, quanto que ele está perdendo, quanto que está ficando, né? Se ele está retendo. Então, tudo isso vai ser avaliado com o nome do exame diário miccional. E quem faz esse exame é a equipe de enfermagem durante ali o atendimento da internação, mediante o dispositivo que a gente tem, que é o próprio bladder scan. Onde não tem esse bladder scan, a gente faz o cateterismo de alívio. Então, o paciente levanta, vai no vaso, urina. A gente, às vezes, pede para fazer na comadre em cima do vaso para poder medir esse volume urinário eliminado e comparar com o cateterismo feito após aqui a eliminação esperada para poder ver quanto que ficou de volume residual, tá? Claro que o bladder é muito melhor, o bladder scan, que é não invasivo, né? O cateterismo a gente vai estar sondando esse paciente, mas com finalidade também terapêutica e diagnóstica, né? No caso, mais diagnóstica. Então, esse volume residual pós-miccional, que é aquilo que sobra dentro da bexiga depois que eu urinei, é o volume urinário após a micção normal. Ele deverá ser mensurado 10 minutos após a micção, para ser mais preciso, porque aí, se demorar muito, pode ser que produza mais urina. E os volumes menores que 50 podem ser considerados normais. Com o envelhecimento, é claro que a gente vai ter aqui o adegalçamento dessa musculatura do detrusor, e dessa forma eu vou ter uma tendência a aumentar esse volume residual na população idosa. Tanto que a infecção do trato urinário também se torna mais comum nessa população, tendo em vista outros fatores somados aí também a essa perda da elasticidade do detrusor, não conseguindo contrair totalmente para esvaziamento total dessa bexiga, tá? Entre 50 e 100 é um volume tolerável, né? E acima de 100
eu tenho aqui que demandar uma investigação dessa retenção, porque o risco de ter infecção do trato urinário vai ser muito grande e precisa fazer aqui uma investigação, tá? Na ausência de um scanner de bexiga, obtenha aqui o volume residual por meio aqui de um cateterismo de alívio, né? Que seria uma técnica invasiva diagnóstica, mas que é necessário para a gente verificar se está tendo algum problema relacionado a essa retenção. Quer ver uma coisa que acontece? Um tumor na medula, né? Tem um tumor ali no tecido medular, e aí o paciente começa a evoluir com disfunção vesical aos pouquinhos, por conta do crescimento desse tumor. Aí esse paciente interna para investigar o tumor e para investigar também a disfunção neurológica e a disfunção aqui vesical. Então, esse paciente não tem o bladder scan na internação, esse paciente vai, tenta urinar, e ela fica com aquela sensação de que tem urina ainda. Então, vamos investigar como? Faz um cateterismo de alívio pós-miccional para ver quanto que fica e vai anotando e vai fazendo esse diário miccional, tá? Cuidado. Escolher a sonda de menor calibre possível, né? São cuidados aí do Potter. Entre 14 e 16 aqui é o lumen, o tamanho do lumen dessa sonda recomendado no Potter. Balão com volume maior que 30 aumenta o acúmulo de urina abaixo do nível do lumen da sonda e aumenta o risco de infecção. Como que é isso aqui? Então, eu tenho essa bexiga aqui, tenho uma sonda e com essa sonda eu tenho o que, gente? Eu tenho o preenchimento do meu balão, né? Espera aí que esse balão ficou horrível. Então, eu tenho aqui o balão dessa sonda e o que acontece? Se eu tenho um enchimento muito grande desse balão, eu vou ter aqui, ó, um acúmulo de urina abaixo desse balão. E essa urina aqui embaixo é o que pode ficar retido ali, gerando aquela questão da infecção do trato urinário, porque está tendo uma estase daquela urina, tá? Então, tem que ter cuidado com relação ao tamanho desse volume desse balão, certo? A prática de testar a insuflação do balão de uma sonda de demora não é mais recomendada. Então, isso já está no Potter, certo? E também em artigos publicados recentes. Por quê? Quando a gente faz aquele antigo teste do balão, coloca a água destilada, tira a água destilada, a gente acaba deixando enrugado ali aquele local do balão. E na hora que a gente passa a sonda, se já tiver uma mucosa ali frágil, se tiver um problema relacionado ali àquele tecido, pode favorecer traumatismo, tá? A gente, às vezes, não esvazia toda, fica um pouquinho do balão ali ainda insufladinho, então isso favorece traumas na região uretral. Então, por isso que é recomendado agora não testar mais o balão, isso está no Potter, isso está em publicações também bem recentes, tá? Professora, na minha unidade ainda faz isso. Prova de concurso é uma coisa, prática é outra. Cuidado para você não errar nisso. E quando a gente vai ver, por exemplo, a resolução do COFEN, ele fala em testar o balão de 2013. Então, depende da referência que ele vai estar dando para a gente poder estar marcando a alternativa de acordo com a referência utilizada, tá? Então, eu queria botar o marca-texto aqui, nessa parte, porque o Potter traz isso, mas outras literaturas ainda falam em testar o balão, tá, gente? Tomem cuidado com isso. A insuflação e desinsuflação precoce do balão, né, antes de passar, pode levar à formação desses sulcos, potencializando a causa de traumatismo durante a inserção. Checar as instruções do fabricante antes de inserir uma sonda vesical de Demore, tá? Cuidados. Não force a inserção da sonda. Se você encontrar resistência ou o paciente sentir dor durante a inserção, interrompa o avanço da sonda imediatamente. Às vezes o que a gente tem é aqui uma contração do esfíncter na hora da passagem da sonda. Aí a gente começa a passar, sente aquela contração, que é aquela resistência. Espera um pouquinho, espera o paciente relaxar e depois você continua introduzindo, às vezes até tira e passa em outro momento, tá? É muito comum acontecer essa contração do esfíncter aqui durante a passagem da sonda e isso a gente percebe na hora que está introduzindo lentamente ali aquela sonda, tá? Então, não forçar, porque isso pode gerar um trauma e um sangramento. Pedir ao paciente para respirar algumas vezes, lenta e profundamente, a fim de promover o relaxamento, enquanto avança a sonda aqui lentamente na uretra. Então, acalmar o paciente vai ser aqui a técnica recomendada.
Se o paciente queixa dor durante a insuflação do balão, para de injetar, interrompe a injeção, retira o líquido do balão, avança mais um pouquinho a sonda e insufla novamente, porque pode ser que o balão esteja na uretra, tá? E o balão, possivelmente, insuflado na uretra, vai gerar um trauma e um sangramento. Uma vez eu estava no plantão noturno e eu estava numa enfermaria e do outro lado a colega estava passando a sonda e na hora que ela foi insuflar, acho que ela puxou um pouco a sonda e na hora que ela insuflou o balão, estava na uretra. E aí rompeu um vaso, o paciente começou a sangrar. Aí ela me ligou do outro lado, vem aqui me ajudar porque eu não sei o que eu faço. Eu tinha acabado de ser contratada. Falei, calma, muita calma nessa hora, vamos aqui resolver, vamos irrigar, vamos aqui resolver o problema, calmar o paciente estava agoniado, com bexigoma, e tinha começado esse sangramento pela urina que estava ali, começando a ser drenada, né? Então, a gente pegou uma sonda de menor calibre, foi passando lentamente, não era um sangramento muito grande, mas gerou uma hematúriazinha, então, provavelmente, ela tinha insuflado o balão na uretra, então, muito cuidado com isso. Quando a gente passa a sonda, começa a drenar a urina, não é a hora de insuflar ainda, a gente tem que introduzir mais um pouco, para a partir daí começar a drenagem, tá? Fixação da sonda vesical de demora. E aqui mora muitas questões, tá? Então, aqui tem questão, e onde tem questão, tem memorização. Então, essa fixação é diferente de acordo com o sexo. Então, o feminino, a gente vai estar fixando na parte interna da coxa, tá? E o masculino, o Potter traz para mim, preste atenção, que aqui é cópia e cola do material do livro, tá? Prenda a sonda na parte superior da coxa, que seria nessa parte aqui de cima, ou inferior do abdômen, que seria aqui na região do hipogástrio, tá? Quando eu falo da Anvisa, a gente traz a região do hipogástrio, e é onde as provas estão normalmente cobrando aqui pra gente, tá? Reposicione o prepúcio sobre a glândula do pênis em caso de retração. Com relação à irrigação, né? Vamos falar um pouquinho sobre irrigação, já até conversamos sobre ela. Ela é indicada para cirurgias urológicas, de maneira aí específica, e a prostatectomia radical é uma cirurgia muito comum, porque a hiperplasia prostática benigna ou até o tumor de próstata, né? Está cada dia mais comum na população masculina, então essa cirurgia ela é muito comum de ser realizada. Né, lá no Hospital das Clínicas de Salvador, eu fiquei um tempo na unidade urológica na época da faculdade, e era o que mais tinha aqui em relação aos homens, era a cirurgia de prostatectomia, e o tempo inteiro essas irrigações sendo feitas, tá? E aí, na minha experiência no SAR, a gente usava muito essa irrigação para a cirurgia de ampliação vesical. Durante a irrigação da sonda, certifique-se da permeabilidade da sonda e a extensão da drenagem durante a irrigação, sem pissamento e obstruções, para não gerar a obstrução da sonda, né? Um dos objetivos da irrigação é justamente que a sonda não obstrua. A obstrução do sistema de drenagem da bexiga e a infusão da solução de irrigação pode resultar na hiperdistensão, desconforto extremo e lesão ou ruptura da bexiga, né? Então, você vai ali, normalmente você usa um soro fisiológico de 1000 para poder fazer irrigação, então se está entrando e não está saindo, a bexiga vai enchendo, então tem que ter o cuidado do que está entrando, do que está saindo, fazer o balanço hídrico desse paciente, calcular o débito urinário diminuindo da irrigação que foi aí administrada, né? Inclusive teve questão de prova com isso. O paciente apresentou 5.000 ml de débito urinário e recebeu 3.000 ml de irrigação, né? Então, se tem 5.000 de débito urinário e 3.000 de irrigação, então quanto sobrou de urina? Só 2.000. E a resposta correta era que o paciente estava com volume urinário normal e a pessoa foi lá e disse que estava com poliúria. Não prestou atenção na irrigação que estava ali naquele paciente, tá? Então, toma cuidado, falou em irrigação, cálculo do débito urinário tem que ser diminuindo do valor que foi ali administrado, tá? O procedimento de irrigar a sonda não pode ser delegado ao técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, segundo o Potter, a irrigação da sonda é um procedimento privativo do enfermeiro, tá? Técnica de inserção do catéter urinário. Aqui agora eu vou usar como referência o manual de prevenção de infecção relacionada aqui à assistência por meio do nosso manual da Anvisa, tá? Então, prestem atenção, porque depois a gente pode comparar isso com a resolução, tá? A resolução 450 de 2013, tá?
E isso a gente vai estar fazendo agora no próximo bloco. Então, dá aquela esticadinha, vem comigo, porque já estudamos a indicação de sondagem, já falamos sobre o bladder scan, já falamos sobre volume residual, já falamos sobre aqui a irrigação vesical, né? Vários assuntos já foram trabalhados nesse bloco. Vamos agora conversar sobre a técnica do passo a passo da sondagem para ter aí boas práticas nas nossas condutas. Vamos lá? Modo turbo ativado? Então vamos nessa.